direita aqui. Queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de tornar a esta casa, esta igreja, e desta feita para participar do 25º aniversário da igreja, como também da festividade da Cibesc. E para isso quero agradecer ao pastor José Pedro, pastor Edinar, agradecer ao pastor Adriano, missionária Thaís. Em vossos nomes quero estender a minha gratidão a toda a diretoria, a todo o corpo ministerial e toda a igreja. Que Deus recompense-os. Quero agradecer a toda a coordenação na pessoa da pastora Edinar, coordenação da Cibesc, a todas as componentes. Que Deus recompense-as por este feito. Rever e ouvir a cantora Alice, com a sua família, com a banda, e agradecer ao pastor Paulo pela receptividade e a condução da minha pessoa. Queridos, como há uma proposta temática, eu quero pedir a vossa permissão para ser rápido, sabendo que tem muitos irmãos que dependem de transporte alternativo, como também amanhã é dia útil. Então, se eu falar rápido, compreenda o motivo. Mas eu quero ler o texto que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4, que nós o conhecemos de cós salteado, e vou usar a mídia, se assim possível for, para a projeção, pois eu vou falar de Bíblia, e é bom ler para basear o que falamos. Atos dos Apóstolos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Amém? Queiram tornar os vossos assentos. E gostaria de falar-lhes sobre reviravolta. Diga comigo, reviravolta, aonde tudo deu errado. Queridos, quando nós observamos a proposta, tendo em vista que a festividade é feminina, e eu quero ater sobre este princípio, e quero pedir a vossa permissão para contextualizar a Bíblia com os acontecimentos, para no final você entender o quanto você é importante. Se nós analisarmos o livro do Gênesis, a Bíblia nos mostra que nós fomos feitos para substituir uma classe que decepcionou no quesito adoração. Os anjos, que tinham a responsabilidade de adorar a Deus da terra, e só um ser chamado anjo de luz subia ao santo monte de Deus com a adoração dos anjos, fracassaram. Então a terra sofre a sentença e é submergida às águas, às trevas e ao abismo. Não há mais relacionamento entre terra e céus. Aí vem o livro do Gênesis e diz que a terra era sem forma e vazia, sem adorador. Então Deus resolve recomeçar e vai decorar todo o conceito chamado terra. E no capítulo 1, versículo 26, vem o ápice da criação. Observem que no capítulo 1 do Gênesis, versículo 26,
houve uma reunião e houve uma decisão. Gênesis 1 e 26. Então houve uma decisão onde Deus disse: façamos, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então observe que a decisão foi fazer um projeto santo, um projeto para viver o sobrenatural acima do que é natural. Então é quando vem o Eliú, no seu discurso no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4, ele vai dizer como o homem foi criado. Ele diz que o Espírito do Senhor me fez. Jó 33, versículo 4. O Espírito do Senhor me fez, ou seja, nos deu forma, e o Todo-Poderoso me deu fôlego de vida. Então está dizendo Eliú que o Espírito Santo formou o homem e viu tão perfeito que, segundo alguns eruditos dizem, que ele habitou, disse: vou fazer um lugar para o santificar, para ligar ele ao Criador. Então o ser humano agora está feito, formado. Aí vem o capítulo 2 do Gênesis, versículo 7 e versículo 8. Então, num contexto geográfico, observem o que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. E formou o Senhor Deus o homem do pó, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8. Plantou Deus, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, partindo de um pressuposto lógico, agora tem geograficamente um lugar e um adorador. Tem um homem santo e tem uma igreja no lugar geográfico. É aqui que os ensinos rabínicos judaicos dizem que começou tudo aqui. Tudo que ainda não tem nome, mas você vai ver lá na frente. Deus criou tudo neste ponto, região montanhosa. Ali fez o homem e ali determinou uma igreja, santo, para que ele se relacionasse com ele, pois a santidade é tão sobrenatural que não vai haver barreira. Santo, na nossa linguagem, é consagrado, separado para a divindade. Então agora tem um ser consagrado ao Criador e vai ter uma igreja. O interessante é que quando nós lemos o capítulo 2 até o versículo 17, Deus vai fazer uma vistoria em tudo que o fez e viu que era bom, mas faltava uma coisa essencial. Capítulo 2, versículo 18 do Gênesis. Observem o que Deus diz, é Deus que fala. Gênesis: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora que esteja diante dele. Alguma versão, como a corrigida e fiel, farei uma disjuntora idônea. A palavra idônea no nosso vocabulário é capaz, apropriada para desempenhar uma obra específica, é qualificada. Então observe que Deus vai fazer a mulher, e a mulher vai ser criada diferente do homem. O homem veio do pó e a mulher vem do osso, da costela. Não é aleatoriamente que vocês vêm de uma das partes mais resistentes do corpo. Observem que a costela, ela é com pares e ela é para proteger as partes mais sensíveis do corpo. A costela protege o coração, protege o pulmão e parte do baço. Por exemplo, o meu coração é sensível, mas se você pode dar um murro aqui, ele não para,
ele não sente porque tem a costela. Ela já foi feita para resistir pancada. E quando a pancada é forte, que acham que ela não vai aguentar, ela frissura. Mas ela mesmo frissurada, o ortopedista não tem o direito de colocar gesso, um pouco de antibiótico, e o tempo é necessário para ela voltar a se curar. Então observem que vocês já foram criadas, apropriadas para uma obra específica. Deus não fez vocês à toa. Porém, está um lugar santo. Está agora um casal de santos adorando a Deus. A Bíblia diz que Deus desce. Eles ouviam a voz no jardim e adoravam. Mas aquilo que foi feito perfeito, aquilo que foi feito para dar certo, aquilo que foi feito santo, vai se deteriorar. Capítulo 3 do Gênesis. Esta mulher qualificada, esta mulher apropriada, esta mulher adequada, ela cede ao pecado. E observem que o pecado é agora, ela vai perder o direito de liberdade. Na ótica humana, quando Deus cobra Adão, ele põe a culpa nela. A mulher que tu me desse foi uma furada, ela me enganou. Então Deus olha para a mulher e diz: o que foi que você fez? Que desgraça você fez? Então a partir daqui, a mulher vai perder o direito de liberdade. Na ótica humana, não serve mais. Observem que a partir daqui, o pecado entra. E por culpa da mulher, conforme diz Paulo em Timóteo, que Adão não foi enganado, mas a mulher sim. Então é sério as sanções. Então a mulher vai servir agora só para um objetivo na ótica humana: procriar, proliferar. Para mais nada a mulher serve, porque aonde tudo começou deu errado. Então o pecado vem, o pecado tira a santidade, e a Bíblia diz que o pecado faz separação entre o homem, entre o ser humano e Deus. Observem que a apropriada começa a sair da história. A apropriada vai servir de segunda categoria. Observem que agora há um distanciamento, não há mais adorador. A igreja é fechada, eles são expulsos, porque o capítulo 2, versículo 23 do Gênesis, capítulo 3, versículo 23 e 24, eles foram lançados fora. Leiamos para não ficar só eu falando. Que é que diz Gênesis 3, 23 e 24. O Senhor Deus, pois, lançou do jardim do Éden para lavrar a terra, e de que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamava, andava em redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Vejam que o homem vai protagonizar a história a partir daqui. A mulher vai ser produto de segunda categoria na história do Antigo Testamento. Agora deu errado aonde Deus criou todas as coisas. O projeto santo perde a intimidade com o Criador. Capítulo 6 do Gênesis, a descendência agora de Adão e Eva é dominada pelo pecado. O pecado abunda, o pecado cresce, o pecado ele extrapola, e Deus vem com a sentença. E qual é a sentença do capítulo 6? Pela culpa da mulher, que na ótica humana não servia mais, destruição total. Observem geograficamente, o Éden, também a igreja, é inundada pelas águas do dilúvio. Depois de um período de sanções, da punição do pecado, já não tem mais igreja. O dilúvio deteriorou. Então a Bíblia diz que Deus poupou 8 almas para não denegrir a imagem da mulher. Capítulo 8 do Gênesis, aí Deus vai recomeçar. Ele recomeça com a geração de Noé, e a mulher está lá de novo, mesmo produto na ótica da história, que só servia para estar filho, mas não entra sem ela. Então veja que ela está lá de novo. Deus não abre mão dela. Então diz Deus: encham a terra. Observem que o projeto de Deus é o
todo é encher a terra de adoração. Então capítulo 8 recomeça. Capítulo 11, o efeito da mulher vem à tona. A geração de Noé também erra e que ensoberbece no seu orgulho. Então Deus olha e diz: o homem é má, e vai espalhar sobre a face da terra o ser humano, os três viés de onde viemos: semitas, canitas e jafetitas. Daí são espalhados sobre a terra, confusos, sem Deus, adorando a todo tipo de coisa. Como ele foi feito santo, como o homem foi criado santo, a imagem de Deus, há uma lacuna para adorá-lo. Mas como eles abrem mão de Deus, agora vão viver da idolatria, criando todo tipo de deuses para adorar em lugar de Deus. Diz a história que a idolatria neste período era a forma mais rentável de sobreviver. Portanto, que era o desejo de adorar, mas adoravam errado porque já não eram santos. Então vem Deus no capítulo 12. Capítulo 12 do Gênesis. Deus sente falta da adoração e Deus diz: eu vou usar um projeto santo, vou criar um projeto por qual eu venha a ser adorado de novo. Aí vem Gênesis capítulo 12 e olha o que é que Deus faz: vai recomeçar do zero para um projeto de adoração santificado. Aí diz Gênesis 12 de 1 a 3 que Deus vai lá na terra da idolatria e chama um homem chamado Abrão. Abrão, ele vem para a história: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Ele motiva a Abrão e no versículo 3 ele diz o objetivo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olhe que a intenção de Deus é alcançar a terra. O interessante é aqui, aquela mulher que na ótica da história, da cultura, não prestava mais para nada, aí Deus vai contar com ela um útero falido. O útero de Sarai, na ótica patológica, diz que era estéril, não tinha como recomeçar. Ninguém empreenderia num útero daquele, mas para Deus ainda serve. Para a história não serve, para o homem não serve, mas para Deus ainda é útil. Aí Deus pega o útero de Sarai e diz a Abraão: deste útero eu vou trazer um grande projeto de adoração. Vai ser santo, vai ser meu, e eu vou te orientar. Agora observe o que é que me ajuda no retorno. O que é que Deus vai fazer com o projeto? Então, capítulo 12 do Gênesis, ele diz a Abraão: sai da tua terra. Ele não diz para onde: eu vou te mostrar. 30 anos aproximadamente se passa. Aí Deus vai dizer e vai levar Abraão para onde tudo começou, as regiões montanhosas chamada Moriá. Por isso que os judeus dizem que foi em Moriá que tudo começou, as regiões montanhosas. Isaac nasce, 4 anos é desmamado. Vamos partir do pressuposto: 25 com 5, 30 anos. Aí vem o capítulo 22 do Gênesis, capítulo 22 do Gênesis, versículo 1 e o 2, que é que diz, e talvez o 3, põe aí para nós lermos. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Aí o que é que Deus diz? E disse: toma agora o teu filho único Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então Deus vai recomeçar por onde tudo começou. O primeiro projeto deu errado, agora Deus vai usar o segundo projeto de adoração e volta para onde não tinha igreja, mas a terra ainda está lá, Moriá ainda está lá, a história ainda está lá. Aí Deus diz: vai levar ele que vai dar certo agora.
quando ele vai sacrificar Isaac, Moriá é lugar de vida e de adoração, aonde tudo começou. Aí lá não pode ter morte, lugar de adoração não tem morte, lugar de vida não tem morte. Aí quando ele vai matar Isaac, aí o anjo diz: não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu temes a Deus, o projeto agora vai. Recomeça. Capítulo 46, versículo 26 do Gênesis. Vou sintetizar 26 e 27. Todas as almas que vieram de Abraão, de Isaac e Jacó, que desceram ao Egito, projeto santo, especial, 66 almas. Versículo 27, bota Jacó, José, Manassés, Efraim, 70 almas. O projeto vai crescendo, vai para o Egito, 430 anos, escravos, já são mais de 3.600.000 pessoas, do projeto original, santo. Aí Deus diz: Moisés, eu hei tirar meu povo do Egito, para a terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Que terra é essa? Mediterrâneo, Moriá, Jebus, futuro Jerusalém. Por isso que quando Isaías vai falar da alegoria do meio da terra, da oliveira produtiva, Isaías 41, versículo 18 e 19, veja o que Deus diz: abrirei aonde era impossível, só para recomeçar, colocar o projeto aonde tudo começou. Abrirei rio nos lugares altos e fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água e terra seca em mananciais. Pode passar. Plantarei no deserto o cedro, a árvore de cita, a murta e a oliveira. Israel, conjuntamente, porei no ermo a faia, o almeiro e o álamo. Qual é o objetivo? Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Deus estava dizendo: vou levar para onde eu prometi, aonde tudo começou, Moriá, centro da terra, Mediterrâneo. Eu disse a Abraão que Isaac era ali, então dali todas as nações vão ouvir a minha grandeza por meio do projeto santo e vão saber que o projeto é meu e agora vai dar certo. Tira o povo do Egito, rumo para onde tudo começou, e deu errado. Agora tem um projeto especial. Judeus, hebreus, de um único DNA, 40 anos, deu errado. Aí vem o salmista no Salmo 90, vem o salmista no Salmo 95, verso 10, e Deus lamenta o erro do projeto. Salmo 95, verso 10. Em caminho à terra, 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Lamento. Mas ele não desiste, o projeto é santo. Então o que acontece? Ele vai fazer algo surreal. Capítulo do Êxodo, saíram, chega em Levítico, ele diz: agora eu vou dar um meio de santificá-lo. Levítico capítulo 6, versículo 14 a 18. Leiamos para você entender o processo de santificação para este povo judeu. Disse o Senhor: esta é a lei da oferta de manjare dos filhos de Arão. A oferecerás perante o Senhor diante do altar. Era Deus dizendo a Arão: e tomará o seu punho cheio de flor de farinha de oferta e do seu azeite e todo incenso que estiver sobre a oferta de manjare, então queimarás sobre o altar. Cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. Versículo seguinte: e o restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo sim comerá no lugar santo, no templo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Prossiga. Levedado não se cozerá, nem porção
sua porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Aí tem todo homem, todo varão, entre os filhos de Arão, comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações, diante as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Olha o que é que Deus está dizendo para proteger Israel. No Antigo Testamento não tinha acesso a Deus o povo. Para Deus chegar ao povo, tinha que passar pelos sacerdotes. Então a expiação é apagar, é retirar, é reconciliar. Aí o que é que Deus diz? Arão, Moisés, o meu povo vai trazer farinha para ofertar a mim. Quando o povo trouxer a farinha, eu vou te dar. Você pega uma mão cheia da oferta que é minha, põe no altar, põe azeite, queima e é minha. O restante da farinha, você faz um pão, e este pão, só quem pode comer é o homem. A mulher não, está fora. Só quem pode comer é o homem, sacerdote. Porque se os sacerdotes cometer um erro, Deus não chega no povo por conta da culpa. Mas se eles têm culpa, se eles têm pecado, se tocar e comer o pão, eu perdoo. Pelo pão ele é santo, ele fica santo. Então agora Deus vai cuidar da santidade dos judeus. Por isso que o tema é santidade. Só para os judeus, mulher fora, só sacerdote, só homem. Está tudo perpétuo para a vossa geração. Então agora Deus vai chegar ao povo por meio dos sacerdotes. Errou, o pão está lá, só para eles. Comeu o pão, tocou no pão, é santo, a culpa sai. Então é um processo de santificação. Mas estes sacerdotes vão passando e vão perdendo valor. Esta geração entra na terra prometida, mas termina no capítulo 2 de Juízes, versículo 10. Aí vem uma nova geração que nasceu na terra prometida. Uma geração que não tinha compromisso com Deus. Nasceu na facilidade, não ralou, tudo era fácil, não levou em conta os milagres. Não levou em conta os milagres. E agora, mulher fora, gentil fora, só os homens, sacerdotes, podiam tocar no pão, pão simbólico. E o que é que vai acontecer? Esta geração não se santifica e termina no capítulo 4, versículo 22 de 1 Samuel. E o que é que acontece? Não era mais louvor, era lamento, porque diziam: lá se foi a glória de Israel, e Cabode de Israel, a glória foi levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Olha, sem santificação, agora 20 anos, a arca está fora, e agora 70 anos sem culto por causa do pecado, não se santificaram. Aí agora vem Davi, segundo Samuel, capítulo 5, Davi se torna rei de todo Israel. Aí Davi agora vai fazer o quê? Ele diz: eu vou tomar Jerusalém. Olhe o que é que ele faz, o que é que Deus usa ele. Vai tomar o que prometeu. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 6, que é que diz? Partiu Davi, partiu para onde? E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém. Jerusalém, Moriá, Moriá, terra dos jebuseus. E encontra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: tu não vai entrar aqui. Davi conquista Jerusalém e no Monte Moriá ele aplaca a cidade de Davi. Agora Deus está com o Israel no lugar onde tudo começou. Aí Davi diz: mas falta alguma coisa, estou no lugar certo, mas a arca não está aqui. Vou buscar a arca, porque a arca vai fazer a diferença. Porque culto, poder do homem sem a presença de Deus é só ajuntamento. Juntamento sem a presença de Deus não tem graça nenhuma. A arca vem, quando a arca vem, aí Davi pega fogo. Quem estava frio dizia: o rei está doido, o rei está vadio. Não, é que na presença de Deus até a autoridade tem que quebrar protocolo. Quando há santidade não tem como resistir.
Aí o que é que Davi vai fazer? Organizar os sacerdotes. Porque Deus só chega por meio deles. Divide em 24 turnos. E agora vai ter culto santo. Agora a santidade volta. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, filho. Mas se não for santo, vai ser só fazer barulho. E a mulher fora. Aí Davi, Deus faz uma aliança com ele. Segundo Samuel, capítulo 7. Eu não vim profetizar carro não, eu vim pregar a Bíblia, não é a santidade. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 12 por diante. Aí Deus se compromete com Davi, por conta da coragem dele. Quando teus dias forem completos, Davi, quando tu morrer e dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filho de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, que a tirei diante de ti. 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Deus promete a Davi que não vai desistir. Aí vem, segundo Samuel, capítulo 24, Davi comete um erro, vai numerar o povo. Quando ele numera, a ficha cai e diz: pequei contra Deus. Aí o profeta Gade, Deus diz, vai dizer a ele que eu vou dar 3 opções. Se ele quer três fome, se ele quer fome, se ele quer perseguição dos inimigos, ou se ele quer a peste. Ele diz: caia eu na mão de Deus, que é misericordioso, na mão do homem não caia eu. Aí vem o capítulo 24, versículo 18. Aí Deus diz a ele que vai ter que ir para Moriá. Aí o profeta Gade, segundo Samuel 24, 18, o profeta vai a ele e diz naquele mesmo dia, disse a Davi: sobe e levanta ao Senhor um altar na terra de Araúna, o Jebuseu. E onde é Jebuseu? Jerusalém. Onde é Jerusalém? Monte Moriá, aonde tudo começou e estava dando errado. Ele levanta um altar. Araúna diz: não, eu vou dar o alimento, vou dar o boi, eu não vou sacrificar o Senhor em Moriá, alguma coisa que não me custe nada, porque aqui tudo começou. Permita a correria para não demorar. Aí Davi morre. Aí vem Salomão. Aí Salomão vai fazer uma morada para Deus aonde? Segundo as Crônicas, capítulo 3. Leiam comigo, segundo as Crônicas, capítulo 3. Me ajuda. 1, 2, 3, leiam. E começou. Aonde? No monte, aonde tudo começou. Onde o Senhor tinha mostrado a Davi, seu pai, o lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Terminou o templo, inaugura. Agora o projeto santo está no lugar certo, aonde deu tudo errado. Agora tem uma casa para Deus. Quando a casa é inaugurada, aí Deus diz: gostei. Segundo as Crônicas 7, de 14 a 16. Aí Deus brada para o universo ouvir. Põe aí na tela, segundo as Crônicas 7, 14 a 16. Deus diz o quê? Me ajuda. Aleluia. Olha o que Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter, ser santo dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos às orações deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente.
gradualmente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todo dia. Agora Deus está onde tudo começou. Vai dar certo. Monte Sião, região montanhosa de Moriá, a casa de Deus, o lugar santo. Tem culto. Uma vez por ano Deus descia, perdoava o povo, renovava. Mas deu errado de novo. Israel não resiste. E perde a santidade. Aí Jeremias capítulo 52, versículo 13, ele diz que o exército caldeus entrou em Jerusalém, subiu ao monte Sião, destruiu Jerusalém, região de Moriá, queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes. O projeto santo foi para o cativeiro. 70 anos sem cultos. 70 anos sem congresso. 70 anos sem louvor. Depois de 70 anos, quando ninguém acreditava mais, aí Deus vai na Babilônia e vai buscar só o resto. Que Deus é esse? Querendo ser adorado. Já que tudo deu errado, Ele poderia levar para qualquer outro lugar, menos para ali. Se eu empreendi aqui, lutei e não deu certo, eu vou procurar outro terreno. Mas Ele não, Ele insiste e traz ele para o Moriá de novo. Só lixo, só bagunça. Ele diz: recomece, que a glória do recomeço vai ser maior do que quando era. A glória da primeira casa não vai ser nada perante esta. Eles recomeçam, mas não são mais os mesmos. Não dá certo. Aí vem o período que Deus silenciou. Deus ficou tão triste, na nossa linguagem, que disse: eu não vou mais me manifestar. Aí vem o período do silêncio. Os medos e persas permitiam adoração, mas aí os gregos macedônios, por meio de Filipe o rei, dominam os medos e persas. E agora ele propõe todas as províncias que a Grécia romana, Grécia Macedônia conquistasse, ia colocar o helenismo. Ou seja, todas as províncias conquistadas vai seguir a cultura grega, na arte, na filosofia, na religião e na cultura. Então ele não consegue. Alexandre, seu filho, consegue ganhar o mundo, inclusive a Palestina, mas morre cedo. 4 generais dominam as suas regiões, e entre eles surge a dinastia Seleucida, de onde vem Antíoco Epifânio, o tirano. Então é Antíoco Epifânio, liderando essa dinastia, vai humilhar o Deus dos judeus e os judeus. Aquele monte que era de santidade, aquele monte Moriá, Sião de vida, ele vai humilhar. Ele impõe que todos os judeus adorem o Deus Zeus do Olimpo grego. E ele mata uma porca e sacrifica no lugar que tinha culto a Deus, no lugar santo, em cima do monte Sião. E aí humilha os judeus.
64 anos antes de Cristo, os romanos subalternam o grego macedônio. 33 anos antes de Cristo, o Senado romano nomeia Herodes, rei da Judéia. E Herodes, para conquistar os judeus, era crânio. Ele vai reformar o templo de Zorobabel. Aonde? No Sião, em Moriá, em cima do monte. Ele faz uma estrutura tremenda. Até hoje, só as ruínas assusta a gente. Que criatividade daquele danado. Então o templo e a fama. Agora tem templo de novo. Diga-se de passagem, mais bonito do que o de Salomão. Com todo o glamour, com todo o ouro. Mas a corrupção veio. Ou seja, para os senhores terem uma ideia, o sumo sacerdote, aqueles que eram responsáveis para santificar e transmitir para o povo, se corromperam de novo pelo jogo político. Perderam a sensibilidade de Deus. Então o templo tinha joguinho de luz. O templo, digamos assim, tinha fumacinha saindo de todo canto. Tinha gesso, tinha ouro, tinha prata, tinha grandes ofertantes, mas não tinha mais Bíblia, não tinha mais palavra. E sem palavra pode ter tudo, não vai ter nada, só vai ser movimento. Aí vem Caifás, o último sacerdote original da família de Arão, era Anás. Caifás não era, foi um jogo político de Roma. Quirino, representante de Roma, fez assim com Anás e colocaram ele como sumo sacerdote. Caifás não entendia nada de santidade. Aí Deus não suporta. O que eu acho lindo na Bíblia é que sempre tem remanescentes. Diz a história aqui, gente, que os judeus entravam para adorar, homens e mulheres judias. Gentil não entrava. Os homens chegavam no primeiro pátio, deixavam as mulheres embaixo e subia para o segundo. Se viravam, olhava para trás, via nós gentios fora e as mulheres embaixo, enchia o peito e dizia: obrigado, Deus, por não nascermos gentios nem mulheres. Zombava das mulheres. Dali para frente só sacerdote, e depois só o sumo sacerdote entrava no lugar santo. Mas no meio desse marasmo tinha um crente, segundo Lucas capítulo 2. Tinha um crente que orava e dizia: Senhor, deixa eu morrer não, sem ver o fogo cair aqui de novo. Aí Deus não aguenta. Aí Deus diz: agora, já que o símbolo, o pão simbólico não resolveu, vou mandar o verdadeiro. Aí vem Lucas, capítulo 1, versículo 30 a 33. Aí ele vai cumprir o que prometeu a Davi. Lucas 1 e 30 a 33. Leia comigo só para sentir a pressão. Diz: o anjo Gabriel vai no interior que nem no mapa tinha. O GPS não ia, Nazaré, um povoado. E chega lá, aquilo que não prestava mais, a mulher vai voltar, vai ter reviravolta. Aquilo que era desprezado lá no interior, o anjo Gabriel não vai procurar sacerdote, não vai procurar homem, ele vai em Nazaré e chega para Maria e coloca lá o que é que ele diz: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que no teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e poliás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim. Capítulo 2 de Lucas. Completou 8 dias, vai circuncidar-se. 33 dias depois, Maria e José, aonde é o lugar do pão? No templo. Pega ele
e vai levar para o templo. Aí o Espírito Santo vai na casa de Simeão, o crente pentecostal, digamos assim, e diz: vai para o culto hoje. Tem novidade chegando. Quando Maria entra com o pão verdadeiro no templo, Caifás não entendia nada de santidade, nem ligou. Mas Simeão, quando viu, disse: é diferente. Pegou o menino, levantou, começou a gritar no meio da igreja: agora eu posso morrer, Senhor. Os meus olhos já viram a tua salvação, a luz para os gentios e a glória de Israel chegou. Expulsaram. Lucas capítulo 2. Passaram-se 12 anos. Você cantou. Maria e José vêm para a festa. Participa da festa, vão embora. Esqueceram Jesus. E aonde é o lugar do pão? No templo. Procuraram 3 dias, não acharam. Quando chegaram no templo, estava lá. Expulsaram. 30 anos depois, ele já não vem mais para o templo, porque o sumo sacerdote original, que entendia de santidade, não estava no templo. Era Caifás. Estava onde? No deserto da Judeia. Pode olhar, João Batista, vindo de Zacarias, do 8º turno de Abia, original. Veja que quando Jesus vem para o Jordão, ele nem apresenta a carteirinha, nem precisa gritar. O sumo sacerdote estava batizando, quando viu, parou o batismo e começou a gritar: presta atenção, presta atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sai do batismo, me permita sintetizar. Sai do batismo, vai ser tentado. E Lucas diz que depois de tentado ele volta para onde? Para Nazaré, onde fora criado. E vai para onde? Para a igreja, para a sinagoga. Quando vai pregar na sinagoga, diz que cumpriu a profecia de Isaías. Expulsam para fora do templo. Querem matá-lo, os judeus. Aí ele vai para Cafarnaum. Quando chega em Cafarnaum, ele vai para a igreja pregar. E olha qual é o tema da mensagem na igreja de Cafarnaum. João, capítulo 6, versículo 48. Olha o tema da mensagem. João 6, 48. Leia em voz alta. Versículos 50 e 51. Capítulo 6. Este é o pão que desce, para que o que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe dei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora não é só mais para judeu, agora vai recomeçar a reviravolta, porque o pão vivo está fora do tempo. É aqui que Marcos escreve. Ele pregou versículo 59, salvo engano, só para você ver onde foi o culto. Versículo 59. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E quem morava nas regiões de Cafarnaum? Uma pobre mulher, desprezada, imunda, cheia de culpa. Aí ouviu dizer: ele é o pão. E ela era judia, sabia a lei. Quem tocar no pão, fica santo. Aí ela disse: eu vou tocar nele. Se eu pelo menos tocar nas vestes dele, eu vou ser santa, eu vou ser sarada. Começa a juntar os discípulos, tudo para dar errado. 12 semi-analfabetos. Os judeus dizem que em Jerusalém foi onde tudo começou. É por isso que até hoje eles defendem: a santidade está em Jerusalém, a criatividade está em Jerusalém, a inteligência está em Jerusalém.
quanto mais longe de Jerusalém você mora, menos santo você é, menos sábio você é, menos inteligente você é. É isso que os judeus acreditam. Agora ele vai começar a pregar o evangelho do norte para o sul. 99% do ministério de Jesus não foi em Jerusalém, 99% foi na Galileia. Todas as vezes que ele foi para Jerusalém, deu errado. João fala de 4, 5 vezes. A Bíblia fala de só uma que ele foi ovacionado, mas foi rápido. A entrada triunfal. Os estudiosos dos sinópticos dizem que ele entrou uma vez, mas todas as vezes deu errado. Agora você vê as mulheres no ministério. Aí ele reúne os discípulos e diz: vamos para Jerusalém. Aí querem te matar, Senhor, nada deu certo lá. Quer que o Senhor vai fazer lá? Quer morrer? Bora. Então vamos para morrer com ele também. Ele chega em Jerusalém, é preso e vai ser julgado no Moriá. Pode olhar que é no Moriá que ele é julgado injustamente e sem direito ao contraditório. Não teve direito ao devido processo legal. Rasgaram a sua carne no Moriá. Por que ele não morre lá? Porque lugar de adoração não tem morte. Se fez maldito, vai sair para o lado de fora, para o Gólgota. Tudo deu errado ali. No Gólgota vai sentir a dor da nossa culpa e o pecado que vem. Morre às 3 da tarde. A decepção foi tamanha que os discípulos o abandonaram. Agora olha que coisa linda. No pé da cruz não tinha sacerdote. Mas olha para essa mulher que está aí, diga ela, a representante da Cibers que estava lá. Enquanto os sacerdotes não ligavam, as mulheres batiam no peito de dor. 3 da tarde ele morre. Primeiro dia, decepção. Segundo dia, decepção. Manhã do terceiro dia, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem sacerdote. As representantes da Cibesc, a pecadora, a culpada, a que a história tirou como culpada, reúne a Cibesc e diz: vamos no túmulo. Mas está lacrado com o selo de Roma. Tem soldado de elite. Mas vamos cedinho para dar tempo ir no mercado comprar o bálsamo para botar no corpo. E quem foi a culpada do Gênesis? A pecadora Eva. Agora quem é a dirigente da Cibesc, a coordenadora? Maria Madalena, a pecadora. Olha para quem está ao teu lado e diga: vai ter reviravolta. Aí elas pegam o bálsamo. Quando chega no túmulo, surpresa, o lacre de Roma está quebrado. A pedra que era preciso mais de 10 homens, diz a história, para revolver, estava fora do lugar. O túmulo está aberto. Quando elas olham, não tem corpo. Tem 2 anjos brilhantes sentados na pedra, dizendo: mulher, o que é que vocês vieram buscar? Viemos buscar o corpo do nosso mestre, mas carregaram, está aqui, mas não. Os anjos descarregaram, não. Vocês estão procurando no lugar errado. Estão procurando entre os mortos aquele que já voltou a viver. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Ei, pentecostal, procura um crente pentecostal aí. Pergunta: pastor Genival. Pergunta a mim: pastor Genival, como eu conheço um crente pentecostal?
Vou te dar uma dica, ele costuma fazer barulho. Procura uma aí, balança ele e diga: levante a cabeça, mulher. Vai ter reviravolta. Ele venceu, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. E agora, não é Pedro, não é Tiago, não é João que vai receber a autoridade de levar a primeira mensagem. Ela sai chorando no jardim, vê um vulto. Jardineiro, espera, jardineiro. Lembra que lá no Gênesis, Adão a condenou. A mulher que tu me deste foi furada, me enganou. Agora não, quando ela vê, me diz se tu levasse que eu vou buscar. Maria, Raboni, mestre, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Tocar. Não me toque, Maria, ainda não subi para o meu pai. Mas vai. Não foi Tiago, não foi Pedro, nem João. Olha a primeira mensagem: vai e diz aos meus irmãos que eu estou vivo. Agora chega Maria, pecadora, no meio dos discípulos, dizendo: eu vi o mestre, ele está vivo. E ele mandou eu pregar para vocês: ele está vivo, 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 ele está vivo. Olha para quem está ao teu lado, mulher, e diga: vão ter que me engolir. Pode até usar gravata, mas vai ter que me engolir. Ressuscita! E olha a coisa aqui, Atos 1 e 4. Ele reúne os discípulos na Galiléia e depois manda ir para onde tudo começou. Que agora as portas do inferno não vão prevalecer. Portas é instrumento de defesa, não é de ataque. Ele está dizendo: a minha igreja vem aí, e as mulheres é quem vão tomar a vez. Eu ando parte do mundo pregando o evangelho. Aonde chega, 80%, 70% é mulher. Só precisa um curto fio. A minha oração: Senhor, levanta uma mulher cheia de Deus aqui que o negócio vai pegar. Só precisa uma. Lucas, Atos dos Apóstolos 1 e 4. Leiam, por favor. Mas que? Versículo 8. Mas que há de vir e ser-me-ei aonde? Aonde? Vai começar por onde? Aonde tudo começou. Vai começar agora por onde? Vai recomeçar por onde? Não é à toa que Jerusalém vai recomeçar por Jerusalém, a Judeia, Samaria, e vai invadir a terra. Vai recomeçar, vai ter revirada aonde tudo começou. E agora deu errado, mas agora vai dar certo. Revestidos do poder. Adão ficou nu, perdeu. Ele disse: vocês vão ser revestidos. Revestir é voltar. Revestir aquele que estava vestido, mas ficou nu, é vestir de novo. Aí diz Paulo que ele vai dar a garantia. Segundo os Coríntios 1 e 22, Paulo diz que ele volta para o pai e diz: pai, eu prometi à minha igreja que o que Adão perdeu o Senhor vai devolver. E agora é para sempre, pai. Não é para ele ficar mais nu, é para o Espírito ficar com a minha igreja para sempre, até o dia do matrimônio. Aí papai diz: é agora. Aí Paulo diz que foi Deus que nos selou com o penhor do seu Espírito em nossos corações. Aí agora a mulher vai protagonizar a história da igreja também. A mulher agora vai revirar, porque estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu barulho como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, conforme o Espírito concedia
dizia que falasse, e todos, homem, mulher, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Ou seja, ninguém vai segurar mais. A religião quis parar, mas pararam, invadiram a Ásia Menor, invadiram Jerusalém, invadiram a Judeia, invadiram Samaria, chegaram no Império Romano. O império não parou, o Coliseu não parou, a igreja e as irmãs vão crescendo a cada dia. Agora não tem diferença, homens e mulheres vão entrando debaixo do poder de Deus. Eles entram pela Europa, entram pela África, vêm pelas Américas, entra no Brasil, chega no Rio de Janeiro, chega em Santa Cruz e olha o monte de mulher adorando a Deus. Estão querendo tirar isso de nós, mulheres. Eu tenho pregado em igrejas grandes e às vezes chega o papelzinho: se puder não falar línguas estranhas, não fala. Que a igreja está sensível. Depois da pandemia, a igreja não está mais nem aí para mistério. Muitos céticos diziam: Bento, quero ver agora vocês falar línguas estranhas. A igreja fechou a porta, não tem mais culto. Pensava ele que a gente depende de parede, mas houve reviravolta, circo de oração. Quando ele pensava que não tinha poder, tinha mulher na beira do fogão falando línguas estranhas, tinha mulher varrendo a casa, rodando num pé só, porque nós não dependemos de parede, estamos cheios. Ah, Bento, prega mais isso não, vai ter agenda mais não. Hoje a onda é só motivar, tirar o pé do chão. Negócio de Bíblia, Pentecoste, vai dar agenda mais não. Eu digo para a geração de vocês, mas ainda tem uma geração. Eu louvo a Deus que no dia 16 de setembro de 2025 eu estou no congresso da CBS e aqui ainda tem línguas estranhas, não tem? Aqui ainda tem mulher que vira a volta, não tem? Aqui ainda tem mulher que dá lugar, não tem? Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Deixa eu ouvir o barulho da reviravolta. Ouve reviravolta. Ouve, ainda serve. Ainda serve. Fique de pé, por favor. Se você puder, vira para essa mulher que está do teu lado, ou uma pessoa do mesmo sexo, vira para ela aí. Me ajuda aqui, companheiro. Eu sou pentecostal, sou pastor de igreja. Não vim emocionar vocês. Sou amigo do pastor Zé Pedro, ele me conhece. Mas olha para essa irmã como eu estou olhando. Olha no olho dela, no olho dele. Diga: ô santo, sede santo, como ele é santo. Porque você faz parte da geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então diga: já que eu faço parte, a partir desse congresso, dá um recado a quem pensou que eu ia baixar a guarda, a quem pensou que eu ia desistir, a quem pensou que eu estava frio. Vai ter que me engolir, que houve reviravolta, e eu vou sair pegando fogo. Eu vou sair pegando fogo. Abraça ela, abraça ele.